Fala galera, estamos no ar com o segundo episódio do Festival de Rock Podcast. Que isso, hein, Fazinho? A gente não tinha nenhuma, agora a gente já tá com 2, hein, cara? Cara, incrível, esse episódio tá incrível, assim como foi o outro anterior, esse aqui também será incrível. A vibe tá lá em cima, hein, galera? E hoje, Fazinho, os nossos convidados são mais que especiais. A gente tá aqui, não sei se vocês já ouviram falar de uma banda chamada Metal Nobre. Você já ouviu falar, Fazinho? Rapaz, top demais. O que você Meu acha, Deus, que banda! E hoje a gente tá recebendo aqui JT, vocalista do Metal Nobre, vocalista e fundador, né, do Metal Nobre. Cara, que honra. E o Thiago aqui, que é o guitarrista do Metal Nobre. Gente, obrigado demais vocês terem vindo aqui. Pra gente, aqui do Festival de Rock, é uma honra receber vocês. Muito obrigado por ter vindo, por ter estado aqui com a gente. No episódio anterior, a gente teve aqui a banda Intru, que foram incríveis. E hoje vai ser mais incríveis e no próximo mais e mais e mais, não é, Fazinho? Sim, com certeza. Cara, obrigado. Só você ressaltando, né, Lucas? A banda anterior tem um cara muito louco, mano. Uma skin, né? Skin lendária, skin lendária. Precisa conhecer, ele é muito louco. Ó, entra aí na Intru e busca pelo baixista. A skin dele é lendária. Lendário, é legal demais. Então os caras tinham uma vibe bacana, assim como é a vibe de vocês. Os caras chegaram com uma vibe alta, Lucas. Vibe altíssima. JT, obrigado por você ter vindo. Um prazer te receber aqui. A gente esperou muito por esse momento. Muito obrigado mesmo. Cara, pra mim aqui é uma honra e eu vou te dizer o seguinte, eu só espero que tudo que eu vi em Goiânia por esses anos todos, quando eu vinha pra cá fazer apresentações, que esteja acontecendo ainda, sacou? Porque na igreja, eu tava até comentando agora há pouco, a coisa mudou um pouco em termos de som. A coisa mudou um pouco em termos de som, sacou? Porque hoje em dia tudo é worship, sacou? Então, eu não tenho nada contra o worship. Volto a dizer, eu não tenho nada a favor, mas também não tenho nada contra. Porém, só isso, cara, não dá. Quem toca reggae fica sem espaço, sacou? Quem toca um rock mais pesado, além de ficar sem espaço, é excomungado, só se for assim. Mas, cara, essa minha canção, espero que faça jus. Eu comecei muito tempo, vou do rock ao blues. Eu comecei muito tempo, vou do rock ao blues. Blues é meu sentimento que pra Deus quer expressar. Rock é força, é momento, canto pra alegrar. Rock é força, é momento. Eu canto pra alegrar. Eu ponho na música meu coração. Falo de amor na minha canção. Yeah, yeah. Oh, yeah. Nela eu sigo sempre a dizer. Nela eu sigo sempre a dizer. Deus, Ele ama você. Ama você. Yeah, yeah. Solto a voz com alegria, canto e danço sem parar, sem louvar não sobrevivo. Nasci pra adorar, mas sem louvar não sobrevivo. Nasci pra adorar. Eu ponho na música meu coração, falo de amor na minha canção. Yeah, yeah. Oh, yeah. E nela eu sigo sempre a dizer, nela eu sigo sempre a dizer. Deus ama você, yeah. Aí hoje não tem tanto espaço nas Meu Deus, que é isso? Ah, galera, que presença, galera. Eu gostaria que glória a Deus, meu Deus. Sentir agora aí essa presença que está acontecendo. A galera que tá aqui nos bastidores, todo mundo ficou maluco com isso de agora. Arrepiar, de verdade. Cara, meu Deus, Deus, é pra eu não Deus. tenho cabelo, se tivesse arrepiava também. O meu deu cupim e caiu, né, cara? Cara, muito louco, muito bom mesmo. Cara, é isso que a gente precisa, dessa vibe, desse astral lá em cima, dessa felicidade. Pois é, eu sempre converso com o Thiago que a igreja, cara, eu não tô reclamando, mano, não tô reclamando, não. É só fazendo uma observação, porque eu fico meio cabreiro, que a gente tem que ter esse esquema do princípio de autoridade, mas que Deus abra o coração das lideranças que só querem colocar o worship, cara. Eu conheço músicos, por exemplo, aqui de Anápolis tinha uma banda chamada Companhia de Jesus, o Cia de Jesus. Os caras tocavam, né? Hoje é só o Rubão Lima, um reggae de primeira. Só que não tem espaço, bicho. Não tem tanto espaço. Tem algumas igrejas que abrem, mas, cara, na minha visão, isso tá errado, mano.
Tá errado, porque tem gente que, por exemplo, eu conheço também músicos que nessa onda do movimento gospel se converteram na hora que a gente fazia o apelo, não só Metal Nobre, mas Oficina, Resgate, todas as bandas, faz o apelo, aí vem aquele bando de roqueiro pra cá, saca? Aí, de repente, o cara hoje se vê sem espaço para apresentar aquilo para Deus. Aí o camarada faz assim, alguns, né? Alguns que eu conheço. Ah, vou tocar na noite. Porque o cara se amarra no som que ele faz, cara. Sim. Aí ele vai tocar na noite. Aí quando ele vai tocar na noite para ganhar o pão de cada dia e fazer o que ele foi chamado, né? Porque o cara é músico. Aí o cara é criticado. Não, que assim você vai pro inferno. Tu tá entendendo, bicho? A gente, cara, quando Jesus Cristo chamou Pedro, brother, ele chamou Pedro e falou assim, cara, eu vou te transformar num pescador de homens. Você vai pescar homens. Você vai trazer as pessoas para o santo aprisco. Em outras palavras, foi isso. Ou seja, ele usou aquele dom que ele mesmo, que Deus tinha dado para Pedro. Cara, é isso que você é? Você é pescador? Legal, vou te usar nisso aí. Aí, de repente, você é advogado. Pô, bacana, cara. Eu vou te usar lá no meio, com o pessoal que você vai conhecer nos tribunais, na ordem dos advogados. Eu vou te usar com isso, porque esse é o meio que você consegue alcançar. Na minha praia, é rock and roll, bicho. Tem muita gente que é o reggae, tem gente que é o rap, tem gente que é o pagode, que Deus tenha misericórdia. Mas, cara, mas sério, mas todo mundo tem seu lugar. Aí eu converso com ele. Ele viu eu fazendo umas músicas aí, porque cara, eu canto o que eu gosto, brother. Eu canto o que eu gosto. E nisso que ele viu eu fazendo umas músicas, ele falou, Jota, não é muito a tua praia. Não é muito a tua praia. Aí ele falou, vamos fazer um som diferente. Aí eu falei assim, tá, eu trago a música. Eu trago a música. Aí eu trouxe um reteté, sacou? Aí quando eu trouxe o reteté, ele falou, ainda não é muito a tua praia. Eu falei, cara, dá teus pulos. Ele foi e transformou nisso que vocês ouviram aí. Eu mostrei aqui em off, vai sair a qualquer momento. Se assim Deus permitir, semana que vem a gente já tá soltando isso aí. Aí ele falou, não, vamos ter que virar a noite toda editando, porque na terça-feira, lá na igreja que eu tô, que é a Advec, Assembleia do Silas Malafaia, né? Mas em nome de Jesus, lá não tem, graças a Deus, não tem essa, como é que eu vou dizer assim? Essa barreira com relação ao rock and roll. Lógico, tem que ter ordem e decência. Não dá para eu chegar e tocar isso que eu cantei aqui agora, desse jeito, num culto de domingo, com algumas senhoras do coque, com alguns irmãozinhos com terno e tal. Eu tenho que cantar o quê? Tá chorando porque... Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Isso é música para se tocar num domingo com a nave cheia de todos os tipos de pessoas, sacou? Aí sim, compete a mim saber... Ter essa responsabilidade. Né? Cara, eu tenho a responsabilidade de chegar e fazer com que as pessoas entrem no santo dos santos, sacou? Entrem na presença do Senhor. Se eu cantar tipo, vieram me pedir para camuflar o som, para não dizer Jesus, e sim a grande luz. Cara, se eu fizer um negócio desse... O irmãozinho põe a Bíblia debaixo do braço. Vai embora, a primeira coisa que ele faz é exorcizar, né? Fala, sai em nome de Jesus. Mas assim, a gente falou muito disso no episódio anterior do podcast, porque existem pessoas que serão alcançadas pelas irmãs do coque, amém por isso. Mas existem pessoas que serão alcançadas por nós, do rock, por nossa geração. A gente tem uma palavra, não sei se ela é correta, mas fala que existe uma responsabilidade geracional por nós. Uma geracional do rock, os meninos falaram... no último episódio, a galera do skate, que talvez não vai ter a mesma linguagem de falar, mas que o rock vai vir e vai quebrantar essas barreiras que as pessoas vão criando. Porque a gente sabe, hoje a internet tá aí, tudo tá na internet, tá falando tudo, e as pessoas que não são de Cristo, que não estão em Cristo, melhor dizendo, elas vão criando barreiras. E às vezes Deus usa o rock, às vezes não, muitas vezes, Deus usa o rock para quebrantar isso tudo, trazer corações. Eu vi um podcast seu, Jota, que
que você falava assim que todo evento que você faz o bilhetinho, né? O bilhetinho de colocar o nome das pessoas que aceitaram. Eu peço a relação das pessoas que vêm à frente, aceitando a Jesus ou se reconciliando. Crente não, cara. Crente tem seu pastor lá, eu sempre dou estoque. Aí tem a lista que entrega, quando eu chego no hotel, eu vou orar por cada um deles. Não sei qual ano que foi que você falou nesse podcast. Foi um ano que você olhou, não sei se era 600... 2005, eu cismei de contabilizar quantos pelo show do Metal Nobre, quantos que vinham à frente, né? Isso também é uma responsabilidade, né? Novos convertidos e reconciliações. Deu 2005, deu mais de 600 pessoas. Em 2006, passou de 1.000 pessoas. Sacou? Tu conhece alguma igreja que em um ano tem assim 1.000 pessoas, cara, vindo à frente e dizendo eu quero esse Jesus na minha vida? E, cara, bandas de rock fazem isso. Fazem isso. Sacou? Esse é o propósito, né? A gente não tá aqui pra fazer evangelismo, irmão. A performance é muito bonita, mas o propósito é o evangelismo, levar pessoas a Cristo, a conhecer a Cristo. E aí vem outra coisa bem incrível também, porque esse público vem para Deus, cara, mas e depois? Como que eles serão acolhidos dentro da congregação, né, pô? Meu brother, é isso. Uou. Hoje em dia, a gente prega o evangelho que é para todo mundo. Tá, mas você faz o quê? Ah, cara, eu gosto de reggae. Você falou aí do pessoal do skate, a galera se amarra em reggae. Ah, eu gosto de reggae. Ah, você gosta de reggae? Legal. Vou mudar um pouquinho só e transformar você no worshipeiro. Aí não dá. Cara, eu sou adepto do worship, do barco de guerra, sacou? Do navio de guerra. Agora, o worship não, cara. Worship não. Cara, o músico é um guerreiro nato, bicho. Tu faz ideia a luta que um músico passa no dia a dia? Tu faz ideia? A música... Cara, você tá falando de rock. Eu já tô abrangendo todos os ritmos, mas vamos falar do rock. Roqueiro no mundo tem uma dificuldade daquelas para poder se manter de pé. Sim. Cara, roqueiro na igreja... Então, né? Meu irmão, para. Se na igreja um músico já tem dificuldade para se manter, conseguir o seu pão de cada dia, imagina um roqueiro, bicho. Aí o cara chega todo tatuado lá na frente para se converter. Tá todo tatuado, cheio de piercing, cheio de brinco, cabelo comprido. O cara às vezes é moicano, o cara tem um visual... Aí daqui a pouco, não, vem, Jesus te aceita, vem. Aí Jesus aceita, daqui a pouco fala, não, irmão, dá pra gente cortar esse cabelo? Não, eu tô falando isso porque eu passei por coisa parecida. Teve um pastor que virou para mim, um amigão meu, até hoje, conheço ele há 35 anos. Jota, no dia que você cortar o teu cabelo, eu arranjo um monte de igrejas para você cantar. Mas com esse cabelo não dá. Aí eu nunca quis fazer nada assim. Eu tenho um chamado específico, brother. Cara, é difícil parar para pensar que o JT vai pregar para um cara de terno. Para uma reunião da ordem dos advogados, chamaram o JT lá na frente para o JT pregar. Para, irmão. Para. Não que eu não vá fazer isso, porque a palavra é uma só. Mas, cara, tem um lance específico. Aí, beleza, eu falei, eu nunca cortei porque acharam que era errado, que eu tinha que ser crente. Eu só uma vez, porque quem cortou meu cabelo fui eu mesmo. Era compridão, né? Sim. Eu simplesmente cheguei, acordei 8 horas da manhã, olhei pro espelho assim. Tá na hora. E falei, cara, eu acho que... Tá na hora de dizer tchau. Eu ia raspar a cabeça, sacou? Aí eu falei, não vou raspar não. Aí peguei a tesoura e comecei a cortar. Depois só fui ajeitar para poder não ficar esquisito. Mas não deu saudade né, não, deu? Minha profissão não é barbeiro, né, irmão? Aí fui lá, cortei o cabelo. Aí depois que cortei o cabelo, hoje tá assim, sacou? Tô me sentindo literalmente hoje. Eu sou da Assembleia, mas tô me sentindo literalmente um assembleiano. Tá na régua. Aí, tá na régua. Aí o que acontece? Eu encontrei esse camarada que falou isso pra mim, eu não vou dar o nome dele não, senão ele... É meu amigão. Encontrei com ele e falei assim, ó, tá curtinho. E agora, cadê minhas igrejas? Não me arrumou nenhum, irmão. Tá vendo? Não me arrumou nenhum. Se tivesse colado lá atrás, ia se arrepender, né? Mas, cara, voltando ao que eu tava falando, você prega, o camarada vem à frente, aí depois você quer modificar o cara. Quem modifica é o espírito, cara. O mal não tá no que entra, não, irmão. Tá no que sai, chegado. Uau. É isso. Sacou? Aí a gente quer que o cara seja um crente autêntico. Volto a repetir, cara.
Ele chamou homens que eram fabricantes de tendas. Chamou Pedro, Tiago, chamou os... qual era o nome do irmão de Pedro, cara? Agora fugiu. Chamou os caras que eram pescadores, para serem pescadores de homens. Então ele te dá o dom e depois fala assim, agora, cara, presta atenção, eu vou te usar na tua profissão, no dom que eu te dei. Na igreja, a maioria das igrejas, não sei o que está acontecendo, não está assim. Não está, bicho. Eu tive um tempo na Assembleia, depois saí, hoje estou de volta na Assembleia de Deus, mas, cara, eu vou te dizer, independente da denominação cristã evangélica, brother, eu estou ali por causa de Jesus Cristo, mano. Eu não estou ali por causa de homens, sacou? E o meu pastor esses dias virou para mim e falou assim, Jota, a gente podia ver se pelo menos uma vez por mês você participava do louvor. Eu falei, pastor, fica para a próxima. Porque não é minha praia. Não é minha praia. Saca? Cara, eu quero, enquanto eu puder, saca? Eu quero pregar o evangelho para pessoas que vão entender a minha maneira de falar, minha maneira de me vestir, e quero mostrar para todos, que isso não é só um estilo de vida, cara. Isso é vida. Isso é vida. Isso é vida, não é um estilo, não é uma moda, não é um momento, saca? Eu vivo isso, cara. E eu às vezes fico meio assustado com o rumo que a igreja tem tomado. Algumas igrejas têm tomado. Mas tudo bem, desde que eu tomo rumo aos céus... Nessa caminhada, Jota, você sentiu que mudou essa resistência ao rock cristão? Cara, a resistência sempre existiu e sempre vai existir. Por exemplo, na Assembleia. Na Assembleia, todo mundo fala assim, não, que rock, que esses ritmos do mundo, mas um baiãozinho, um forrozinho rola, forró, né? Vai. Agora o sertanejo. Rola. Aí fora isso, tem uns rockabilly, cara. Tem uns rockzinho no estilo anos 50 que entra. É rock, mano. Sim. Que nos anos 50 diziam que era do capeta, que isso e que aquilo. Saca? Nos anos 50, ninguém fazia fogueira de discos e tal, papapá. E eu quero dizer para vocês que a minha preocupação é que o tipo de não vou dizer perseguição, mas discriminação fique disfarçado, como eu tenho visto em algumas coisas, para que eu tenha a minha igreja cheia. Tem gente que está tipo assim, aceitando qualquer coisa para que a igreja fique cheia. Sim. Tem outros que não se importam se o cara é membro ou se não é membro. O importante é a igreja estar cheia. Tem igreja aí, cara, que você vai num culto, no outro, boa parte da igreja já não é mais o mesmo público ali. Sacou? Isso é preocupante, cara. Você não tem que se preocupar se a igreja vai estar cheia ou não. Você tem que se preocupar em pregar o evangelho. Lógico, né, cara? Não dá para você também chegar e dizer, não, esse monte de coisa que está acontecendo na igreja, eu agora resolvi. Você é um desigrejado. Cara, 2 passos para o inferno. Tá a 2 passos. Estou a 2 passos do capiroto. Bicho. Porque o cara tá achando que ele não tem que viver em comunhão. Mano, se você soubesse quanto defeito o JT tem, cara. Que as pessoas dizem assim, não, que eu não fico na igreja porque fulano fez isso ou ciclano fez aquilo. Eu olho pra mim, cara. É tipo quando as pessoas vêm falar dos músicos, o lance que você falou de discriminação, de crítica, dos músicos que ontem estavam na igreja, daqui a pouco estão lá fora, na Globo, nisso, naquilo, aquilo outro. Aí vieram perguntar pra mim, Jota, o que você acha de ciclana? Ela estava em tudo, no louvor, tinha uma voz maravilhosa, hoje está dançando assim e cantando assim. Falo, mano, eu tenho tanto defeito na minha vida que não me sobra tempo para olhar para a vida dos outros. Eu tenho que corrigir os meus. O que eu posso dizer é o seguinte, que a minha vida seja exemplo, que a minha vida seja motivo deles olharem e falarem assim, cara, eu tenho que voltar para Deus. Sacou? E a discriminação? Quando eu me converti, um tempinho depois, meu cabelo estava aqui no ombro. Não é brincadeira. Eu faço uma alegoria, saca? Mas não é brincadeira. Foi mesmo, aconteceu. O irmão virou para mim, pegou e falou assim, Ripa, é isso que te digo. Este teu cabelo não é de Deus.
Cara, foi automático, eu fui, repa! E esta tua língua é dos infernos. Sério. Aí o cara falou, pô, eu tava brincando, Jota. Eu falei, pois é, irmão. Eu também tava brincando. Tô brincando também. Era esse tipo de coisa. Mas teve uma vez que o Metal Nobre subiu para tocar no encontro de jovens e adolescentes de uma determinada denominação, que eu não vou dar nome, né? Foi lá em Brasília. Aí quando nós subimos, cara, a gente sentou a borracha nas costas do capeta. Puro rock and roll, sacou? Puro rock and roll. Aí na hora que a gente tava terminando aquilo ali, e a gente ia tocar as baladinhas, né? Aí um pastor chegou e falou assim, o irmão me dá licença um pouquinho, só para dar uma palavra? Eu falei, manda ver. Aí ele chegou, quero dizer para a igreja, para a minha igreja que eu trouxe aqui neste encontro, que este não é o tipo de louvor que nós cantamos na nossa igreja. Esse não é o tipo de louvor. Foi a única vez que eu passei por isso, cara. Quando ele falou uma parada dessa, aí a meninada lá embaixo, né, bicho? Uma gritaria, cara, ia virar uma loucura aquilo ali. Aí eu falei, só isso aqui, pastor. Não, vocês não tem que falar nada, não. Vocês não tem que ficar criticando o pastor, não. Não foi ele que escolheu vocês como ovelha, não. Vocês é que escolheram ele como pastor. Vocês aceitaram Jesus na igreja dele. Então vocês têm que respeitar, irmão. Não estou aqui para criar esse tipo de coisa, não. Pastor, só uma coisinha. Isso que a gente fez foi celebração. A adoração vai começar agora. Aí quando eu falei isso, aí o outro pastor veio e falou assim, não, Jota, saiu e deu uma confusão daquelas. O que eu fiz? Eu me retirei, mano. Eu me retirei. Mas por que eu não passei tantas coisas assim? Porque, cara, a tua vida vai falar mais alto. Sim. Tem gente que quer falar de mim? Tem. Tem gente que quer sentar borracha nas minhas costas pela minha maneira de me vestir, de falar? Tem. Mas aí, cara, se a minha vida não estiver no altar, irmão, ele vai ter motivo para falar, sacou? Aí a tua vida fala mais alto. Não estou dizendo que eu sou santarrão, não, brother. Volto a dizer. Sim. Pensa num bichinho podre. Pensa num cara que é lixo e que a cada dia precisa da misericórdia de Deus. Uau. É o JT. Cara, sacou? você é exemplo para, né, Lucas, para várias Sim, gerações. sim. Tem muita gente, a galera... Isso, me chama de velho, cara. Não. Me amarrei nessa parte. Me amarrei. Começamos bem. A gente acompanha há muito tempo aí. Você é motoqueiro ou JT? Pipoqueiro? Como é que é? Motoqueiro? Motociclista. Motociclista. Motoqueiro não, irmão. Tem uma diferença aí, viu, galera? Motociclista, tem uma diferença. Ó, galera, me perdoe. Eu já quase apoiei no serviço por confundir as coisas. Hein? Motociclista. Mas irmão. motociclista, tem uma galera que te acompanha também, bacana demais. Ah. Como é esse trabalho de evangelizar essa galera que você tá ali envolvida ali no ambiente, no dia a dia? Você faz um trabalho específico para essa galera? Cara, não é um trabalho... no meu caso, não é um trabalho específico. Um E é por isso que eu falo que tem que abrir espaço sem discriminação para os músicos. Eu conheço uma banda de Brasília chamada Provérbio X, que na década de... Em 2010, mais ou menos, 2008, 2010. Valeu, irmão. O cara se escondendo aqui para não aparecer. Obrigado, brother. Os invisíveis serão os primeiros. O Provérbio X é uma banda de rap, cara. Tá aí até hoje. Cara, eu conheço os caras do Provérbio X. Por isso que eu falei que a vida fala mais alto. Os caras estavam num evento grande lá, Marcha para Jesus. Não, Dia do Evangélico em Brasília. Aí quando eu cheguei, um pastor falou assim, Jota, isso não pode, né, Jota? Aí tiraram os caras do palco no meio da apresentação. Cortaram o som. Eu falei, o que foi? Isso não é música para se apresentar para Deus. Um rap. Aí eu falei, e como é que é a música para apresentar para Deus, pastor? Porque é o seguinte, eu acho que os caras, quando eles saem, aí falei, mandei essa, foi mais ou menos isso. Na sexta-feira, toda sexta-feira, com aqueles panfletinhos, lembra aqueles panfletinhos que tinha? Uhum. Lá pro Conic, que é um centro comercial lá no centro de Brasília, para poder evangelizar prostitutas, saca? Todo mundo que estiver ali. Quando ele faz isso, eu acho que ele está apto para estar aqui. Porque é isso, cara, que os caras do Provérbio X faziam na época. Eles se juntavam toda sexta-feira, jejuavam e saíam para evangelizar. E por causa do ritmo, o cara entra num lance desse. Eles tinham um trabalho específico. Cara, eu não tenho um trabalho específico, cara. Porque em cada lugar que eu vou,
Por exemplo, eu conheço muita gente da área da política em Brasília, eu conheço muita gente da área da música. Então, em todo lugar, graças a Deus, Deus tem aberto portas que eu nem pensei que eu fosse ter esses acessos. Mas cada lugar que eu vou, as pessoas dão um jeito de abrir. Pronto, a gente foi alugar o carro para poder vir para cá. Aí ele estava conversando, como é que foi o papo lá? Rapaz, foi intenso. Como é que foi, Thiago? Conta pra A gente. gente chegou lá no balcão, né? E aí tinha um rapaz lá, foi atender a gente, né? E aí eu tenho experimentado esses últimos dias aí uma coisa muito, muito interessante com Deus, assim. Às vezes eu chego na humildade, né? Falo assim, não, eu quero mais simples. E aí as pessoas, não, mas olha, o simples deu problema, você vai ter que ficar com o melhor, tá? Tipo, é uma coisa incrível. Aí o rapaz, aconteceu isso hoje. A gente tinha alugado um carro mais simples, né? E aí ele falou assim: olha, realmente o mais simples a gente não vai ter aqui, mas infelizmente você vai ter que pegar um carro automático, né? Infelizmente, né? né? Vou ter que sofrer, não vou precisar. Eu vou ter que liberar isso aqui pra você. Isso eu tô aqui do lado. E ele só tava do ouvindo lado, papo, ouvindo, só né? ouvindo papo Aí eu dos falei dois. assim, e aí eu falei esse testemunho, eu falei assim, cara, é incrível o que Deus tá fazendo na minha vida esses dias. Eu tô esperando o simples e não tô contando com nada assim extraordinário, e Deus tem me surpreendido. Chega na hora do vamos ver, dá tudo errado o simples. O bom é que sai melhor, assim, mais fácil pra mim, né? E eu falei isso pro cara. Aí o cara falou assim: porque, sabe, a minha família toda é evangélica, né? Só eu que tô meio afastado e tal, né? Mas eu acredito nisso, porque assim, a igreja tá meio bagunçada hoje. Começou a se queixar, né? Cara, Ele foi falar Perto isso de na quem? minha frente. Perto de quem? Perto do JT. ele não sabia onde ele estava falando aquilo, meu amigo. Mas, irmão, deixa eu te dizer um negócio. Tô ouvindo aqui o papo aí de vocês, mas na boa. Pra mim não cola mais esse papo que minha família é crente e eu não sou mais. Que eu saí por causa da minha igreja e tudo. Quase que eu falei pra ele, você tem que tomar vergonha na cara e voltar, bicho. Um papo bem reto. Papo reto, cara, mas Deus, assim, deu pra ver assim mesmo o Espírito de Deus tomando a boca do JT, cara, foi incrível. Assim, até a esposa dele tava do lado, assim, ela falou assim, olha isso, vamos filmar. Não Não vamos perder nada. A mídia é isso mesmo. A mídia, Eita! a mídia não perde nada, cara. Pô, te fala um plano aí. Né? E a irmã, Pode ficar tranquilo. graças a Deus, é abençoada. A mídia ali, ela comanda, né? E, cara... Vamos e aí, filmar. Vamos filmar. Primeira mão, ele nem sabe. Cara, ele foi falando, e o cara foi assim, sabe, tipo, ficando assim. Eu tenho certeza que ele só não chorou. Pra cá, eu tô aparecendo. O rapaz ali só não chorou mesmo porque acho que tava no meio da multidão ali, no trabalho dele, né? Mas deu pra ver assim que ele ficou constrangido e falando assim: "Não, mas realmente Deus tá no coração". E às vezes a pessoa tá em casa, quis dizer assim que quem tá em casa às vezes tá mais perto de Deus do que Mais quem tá bem, na né? igreja. Mas aí o Jota falou Congregar assim: não é bom. Não congregar é que salva agora. A moda é essa, né? Só que aí ele pega, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala que é muito clara sobre a gente a comunhão, né? A gente tem que andar em comunhão. Sim. Não existe um homem não é uma ilha em si mesmo, né? Nenhum homem é uma ilha em si mesmo. A gente não existe isso. A gente tem que e é no relacionamento que Deus trata a gente muitas vezes, né? E aí ele falou assim: "Não, porque às vezes quem tá em casa, né, às vezes pode estar melhor do que quem tá na igreja". Aí o JT falou assim: "Negativo, meu amigo. Não tá. Você tem que estar em comunhão, tem que larga dessa". E foi falando assim de uma autoridade, e é incrível, porque assim, quando é Deus, a gente sabe que é Deus que está falando, a pessoa fica impactada. A gente vê assim, a gente vê como a pessoa recebe a palavra, né? Quando não é Deus, a gente dá confusão, o pessoal, né, podia falar assim, né, xingar, Espalha, né? E não, cara, e o cara aceitou aquilo ali. Eu tenho certeza, velho, aquele cara ali vai procurar. É o Aí espírito. eu pensei, saiu de lá já pensando. Mano, você mora onde? Eu moro no Valparaíso. Aí na minha cabeça passou, qual é a igreja? Eu falei assim, cara, tem uma comunidade das nações lá em Valparaíso. Eu conheço ali na BR. Pois é, o pastor lá é sangue bom pra caramba. Eu conheço o pastor. O filho dele toca bateria comigo. Ou seja, cara, essa é a desculpa. Sim. Eu saí porque fulano, porque ciclano, porque a igreja...
Não, cara, você saiu porque você estava pisando. Não, às vezes não é nem pecado. Mais um para derrubar. Mais um para derrubar. Já prepara o pano aí, já. Aí a onda é o seguinte, o cara, hoje em dia as pessoas estão usando isso como muleta, cara. Aí, não, eu sou um desigrejado, eu sirvo a Deus de casa. Eu não dou o dízimo, eu pego o meu dinheiro e eu escolho as pessoas que estão precisando e vou lá e faço. Legal, bicho, faz um céu pra você também. Sim. Cara, tá errado esse negócio. Tá errado esse negócio. A gente tá provocando isso. Todos nós estamos fazendo isso. A gente faz isso quando a gente se cala, quando vê alguma coisa, quando vê o cara falar The King, the Power, the Flash. É sério. Aí já tem uns caras que estão falando assim, o púlpito não é lugar para criança e adolescente. Mano. É sim, brother. Sim. Eu conheci um camarada que falou para mim, quando eu era pequeno, o meu pastor me colocava em cima de uma cadeira, na frente do púlpito, e eu profetizava para essas pessoas. Sim. Cara, pequeno, tinha acho que 9, 10 anos. Até que uma irmã chegou e falou a coisa parecida. E criticou. Aí o menino foi se retraindo e saiu, parou. Sabe o que esse cara era? Quando eu o vi, ele tinha mais ou menos uns 25 anos. Homossexual, bicho. Cara, O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O cara estava fora da igreja, tinha casado com outro camarada, coisas que na igreja a gente assim, hoje em dia você tem que ter cuidado até com o que você fala, né? Porque muita gente diz, não, isso é discriminação. Não, brother, não. Não, a gente quer cuidar das pessoas. A gente quer cuidar das pessoas. A Bíblia fala assim, vinde como estais, mas, cara, o Espírito Santo, não somos nós, mas o Espírito Santo vai modificar, vai moldar de acordo com o que Deus acha que tem que ser, não com o que eu acho que tem que ser. sim. Aí esse camarada veio falar para mim, chorando, cara, esse tipo de coisa. Então, o púlpito é para todos. É só o Espírito... Meu irmão... Cara, Deus usou uma mula para falar com um profeta. Não vai usar uma criança, bicho. Cara, aí vem um Israel com camarada 12 anos. desse e começa The King, the Power, the Blessed, de Jaspion. O cara fala de tudo, bicho. Virou mas não fã, fala da palavra. Eu não sou pastor. Eu sou profeta. Mas a palavra tem que ter, né? Mas não tem. Aí você vê um negócio desse assim, eu fico assustado, cara. E Deus tem que levantar o irmão, o Jota aí com o espírito... Abençoado por Deus com o espírito de João Batista, né? Vai chegar. Cara, mas assim. Cara, só rapidinho. Deixa eu te dizer. Não precisa ser um Jota, mano. Sim. Cara, eu conheço pessoas que recitam poesias de uma forma, se é que eu posso falar, divinal, é quase que divina, saca? Sim. Que você ouve a pessoa recitando aquela poesia e você sente a presença de Deus. Qual é o espaço que essa pessoa tem na igreja hoje para poder recitar uma poesia, cara? Teatro, bicho. Cara, quando eu me converti, um tempinho depois eu entrei num grupo de teatro, cara. Quase não tem teatro, brother. Você entende? Mas peraí, você agora... teve um pastor... Desculpa te cortar, sei que você tá doido para perguntar qualquer coisa. Um monte. Mas escuta só. Teve um pastor que virou para mim num almoço do casamento do filho do Kenny Gouveia, que é o baixista que fundou a banda Metal Nobre comigo, meu irmãozão. Um pastor que estava do meu lado pegou e falou assim, Jota, pois é, né, cara? Todo mundo da sua geração lá do movimento gospel, praticamente todo mundo virou pastor. E tu, parece que, sei lá, parou no tempo. Falei, como é que é? Não, é porque todo mundo, sabe? Hoje tem uma igreja, você podia ter feito alguma coisa desse tipo. Não, eu falei, mano, o meu ministério não vale mais na música. Eu tenho que ser pastor porque sou famoso, porque sou conhecido. Eu tenho que ser pastor, cara. É como o meu pastor falou assim, Jota, você não quer fazer o lance do louvor? Eu falo, pastor... Não vai dar. Para a próxima, vamos para a próxima. E aproveitando, Jota, você está nessa história de vida aí, como foi o surgimento da banda, a introdução no rock? O Do Jota metal? Sim.
Cara, o Metal Nobre... Primeiro era JT, né? É JT e banda. JT e banda. Isso. Só que era o seguinte, eu tinha uma banda chamada Kadesh. Eu vim pra Brasília pra participar do Kadesh. A Kadesh é que virou Virtude hoje ou não? Que virou Virtude, Isso. Do Ricardinho? Exato. Aquela música... Quero ser tua imagem, quero viver em ti, santidade, justiça, do princípio ao fim. É do Fernando Modesto, o guitarrista. O Ricardinho tá lá, né, no Virtude ainda. Tá. O Virtude acabou, né? Acabou? Acabou. Mas, Ricardinho, queremos você aqui com a gente. Cara, trazer ele aqui com certeza ele aceita. O Ricardo Certeza. e o Fernando, brother, Fernando Modesto, que é o compositor e o líder do Virtude, seria top você convidar eles Fernando, Modesto, aqui, ó, quero rapaz. vocês aqui com a gente. Com certeza. Eles Sacou? vão Aí adorar. fui pra Brasília pra fazer um teste pra banda Kadesh. Passei e fiquei. Um tempinho depois eu saí da banda Kadesh. Aí quando eu saí da banda Kadesh, a banda continuou e virou Virtude. Eu fiquei 2 anos de deserto, mano. 2 anos. Você sabe por quê? Porque eu era vaidoso, brother. Eu gostava dos holofotes, irmão. Como Aí, foi lidar com isso aí, Jota? Eu chorando. Como é que eu lidei? Chorando. Chorando. Cara, eu acordava várias vezes de noite assim, chorando e falava: Deus, devolve os palcos para mim, Deus. Eu sinto falta dos palcos. Era como se Deus tivesse, eu sentia, como se Deus perguntasse: o que você quer? Aí eu pedia os palcos. Eu não tô brincando, cara. Uau. É a minha vida. Eu pedia aos palcos e sentia Deus falando para mim: não, você não tá pronto, volta pro deserto. Espera em mim. Esperar em Deus, sacou? E teve uma vez que eu falei que eu sentia... Cara, é vergonhoso, mano. Eu falei que eu sentia falta dos holofotes, das luzes, de dar autógrafo, que hoje agora tudo é na base da foto, né? De dar autógrafo. E eu senti falta disso. E eu falei, eu rasguei meu coração para Deus. E dói, mano, ver Deus falar assim para você: você não tá pronto, volta pro deserto. Uau. Cara, depois de 2 anos, eu falei para Deus: Deus, restaura a tua primavera da minha vida. Me dá uma nova unção. Eu quero ser usado. Uau. Aí eu senti, sério, cara, eu chorava que nem criança, bicho. Eu falei: eu quero ser usado. Restaura a tua primavera na minha vida. Aí um tempinho depois eu fui convidado para poder estar tocando num evento chamado Pão e Circo. E lá no Pão e Circo eu juntei uns caras que era da banda chamada Axa, que era do Silvério Pérez. Cara, tô virando criança agora. Que era do Silvério Pérez da Koinonia. Do Ministério Koinonia, que era daqui de Goiânia, Comunidade Evangélica de Goiânia. Que aí agora é Fonte da Vida, né? É com César Augusto, né? apóstolo César Augusto, um Tinha abração. mais um também, que eu não me lembro o nome dele. Robson Rodovalho, É. da Sara Nossa Terra. Exato. Aí o Silvério, eu chamei o Kenny e chamei o Pedrinho para fazer um som comigo. Aí eu falei, o Silvério me chamou no canto e falou assim: ó, eu libero. O Silvério tinha ido para São Paulo, estava pastoreando numa igreja da Sara Nossa Terra. E o Silvério falou para mim assim: Jota, ficou muito legal esse trabalho que você fez. Eu libero o Kenny e o Pedrinho. O Kenny para tocar com você, mas só se o Pedrinho for. Eu falei: legal. Aí veio o Kenny e o Pedrinho. Cara, ele não sabia que ele estava sendo boca de Deus, cara. O Pedrinho é o meu maior parceiro musical até hoje. 85% das músicas, 90% das músicas do Metal Nobre, a letra é minha e a música do Pedrinho. Entendeu? E falando nesse assunto de deserto, acho que tem muito a ver com a música de vocês, Esperar em Deus. Rola uma palhinha dela? Uai, esperar em Deus? Acho que rola. Esses caras nem falam qual é a Nem música fala que eles querem que a qual que gente eu pedi, cante. É de surpresa aqui. Fala aí. Manda aí. Yeah. Qual? Esperar em Deus é muito mais que sonhar.
Viver em uma cruz é ter que se entregar a um novo mundo pra se conquistar. E o tempo não espera, novos caminhos pra se seguir e tanta gente pra saber, mas pra saber do amor na cruz, da dor ao sentir o Espírito ir, pra saber do amor na cruz, da dor ao sentir o Espírito partir. Meu Deus, muito bom, velho. Que isso. Tinha uns meninos da mídia que a gente tava em off desde ontem, os caras não saíam. Cara, essa música tava na boca deles a noite inteira. A gente tem falado dessa música vocês só desde tem que ontem. falar que a música tava na boca dele e vocês falaram pra gente, não saia ela. É, né, cara? Nem avisa. A gente... E essa? Agora, vai uma que vocês... Então vai, então vamos que vocês ensaiam. Ficou muito bom. Mas ficou muito bom. Mas de verdade, JT. Tem que ser assim, de bate pronto. É? Não, vai ser de vocês, galera. Dentre todas essas músicas que vocês têm, que são legais demais, tem uma assim que vocês falam, pô, essa aqui é a que me conquista assim de uma forma extraordinária. Fala Deus. Fala Deus, palhinha dela. Hã? Dá uma palhinha dela aí. Tô dizendo. Não, primeiro então, toca Vai, que vai, vocês vai. preparou e Que depois... a gente preparou. E depois fala Deus. Pode ser, Val? Pode com certeza. Meu Deus, isso é podcast Festival de Rock. Não me esqueço de um sonho, e quando acordei um gosto amargo em mim ficou. Eu lembro do amor de um homem pelo seu povo, do seu triste olhar em uma cruz. Então só me encontrei naquele instante, ao ver gotas de sangue em seu rosto a escorrer, e dos seus olhos eu vi a inocência viver. O que fez eu não sei, não pude entender. Não quero sentir, não, o gosto amargo desse cálice. O véu se partiu em dois, houve trevas. Aí eu pude compreender, oh yeah. Ele morreu por mim e por você, como cordeiro se sacrificou. Ele se sacrificou. Meu Pai, não quero sentir, não, o gosto amargo desse cálice. Não me esqueço de um sonho, e seu triste olhar em uma cruz. Meu Deus. Que isso. Eu tô assim, cara, de verdade. É uma Aí tem honra alguns que demais. perguntam assim, cara, como é que faz pra fazer esse rasgado? O que você faz?
Aí você, qual é o trato que você dá na voz? Nenhum, cara. Pensa num... Já falei que eu sou lixo, né? Não dou trato nenhum. Não, tem um lance de uma maçãzinha depois que canta. Cara, é só água, brother. Só água. Só água. Porque você sabe, né? Camarim nem sempre coloca uma maçã lá, né? Nem sempre tem maçã. Mas água, cara. Fica a dica. Não, mas Cara, aqui tava bem sempre- servido, aqui não pode reclamar, não. Não, Aqui não, a eu gente cheguei foi bem com fome, tratado, cara. a gente foi bem Cheguei com tratado fome. aqui, né? Aí, na hora que eu cheguei, vi salgadinho ali. Falei, cara, quero um papo com ninguém. Só coisa fina. Aí o lance do Metal Nobre, depois disso aí, a gente tinha que escolher o nome que eu tava falando. Sim. E o nome que surgia, cara, porque eu falei que eu não queria que ficasse JT e Banda. A gente tinha que escolher o nome. A gente ficou 2 horas num estúdio, que era para ensaiar, a gente ficou 2 horas tentando arranjar nome. Aí veio Florzinha de Jesus. Cara, teve um que colocou... Não, teve um que deu o nome de Prax. Eu falei, Prax? Parece que Prax é cruz, o negócio... Sim, grego, um negócio desse. Eu É um falei, remédio. cara... Prax parece nome de remédio de verme, bicho. Se você tem verme, tome Prax. Não é? Não parece, cara? Remédio de verme. Aí o Kenny, no dia seguinte, me acordou 6 horas da manhã. Músico não acorda cedo, mas o fila da mãe cismou de me acordar às 6 horas da manhã, me ligou. Jota, cara, tem um nome. Eu falei, qual o nome? Metal Nobre. Eu falei, pronto, já sou cabeludo. Eu nunca coloquei tatuagem, nunca coloquei piercing, cara. Não é porque eu não gostasse. É porque se eu já era crucificado por causa do cabelo, imagine se eu tivesse isso. Eu falei, cara, metal? Não, bicho, vão crucificar a gente. Eu falei, não, cara, veio de Deus. Aí ele me contou que ele sonhou que a gente estava num show. Olha só, cara, a importância do pastor Silvério Pérez na nossa vida. Ele estava num show, a gente estava tocando, aí o Silvério estava embaixo, e na camiseta do Silvério estava escrito Metal Nobre. Ele esticava assim e falou, ó, esse é o nome, porque vocês são um ouro para Deus. Aí o Kenny tem uma camiseta dessa em casa, que está escrito Metais Nobres, e na do Silvério estava escrito Metal Nobre. O Kenny tem essa camiseta até hoje. Aí ele falou, cara, esse é o nome. Eu falei, cara, se foi de Deus, já foi. E aí ficou. Aí, daí pra frente foi só pedrada, né? É de arrepiar, né, cara? De arrepiar, cara. Sim. Meu Deus. Quando E, é Deus mesmo, né? Que tá no cara, negócio. Deus faz, o do nada Deus é muito rápido. E falando sobre roupa, você tá pelo Alto Reino? Alto Reino, essas camisas Cara, são do Alto Reino. Cara, eu sei que tem gente que pensa que eu sou patrocinado pelos caras, e pior que não. Mas é Foi o muito seguinte, bom, cara. Eu olhei na internet, bicho, eles pegam, o pessoal do Alto Reino pega uns temas bíblicos, aí faz no estilo bem rock and roll. As letras com tipo, letra daquelas bandas dos anos 80, sacou? De As hard fontes, rock. né? É, É louco as mesmo. fontes. Aí eu olhei e falei, cara, maneiro esse lance dessa camiseta. Pô, legal. Aí, depois disso aí, eu falei, cara, eu queria fazer uma camiseta da minha tour. E esses caras são o ideal para isso. Aí eu fiz Caravana do Rock and Roll, que era o nome da tour, e falei para ele, pô, dá para vocês criarem alguma coisa nisso aí? Cara, vou criar e vou mandar para você. Não quero nada, não. Falei, pô, legal. Cara. Aí o cara começou, aí eu falei, cara, ó, parabéns pelas camisetas e tal. Cara, tô entrando em contato com vocês porque eu me amarrei nas estampas. Aí, cara, ele me mandou essa de Jesus Cristo, sacou? Ele falou, escolhe uma aí. Aí eu escolhi, aí me deu, né? De graça, né, irmão? Até injeção na testa. Aí ele pegou e mandou essa daqui. Falei, cara, legal. Quando eu falei legal, eu falei, ó, vou fazer um vídeo. Aí fiz um vídeo. Aí fiz uma amizade. O pessoal da Alto Reino, cara, eu vou falar essa parada aqui, até pro pessoal que tá assistindo aí. Você Alto sabe Reino, por quê? se quiser mandar a camisa pra gente, É. vai fazer. Ah, não pode duvida mandar. não. É, legal, legal. Não duvida não, viu? A gente, Cara, a gente manda iria se orgulhar e falar assim, festival de rock usa Alto Reino. Né? Caramba, ó. Ó, Acho pra que vocês combinou terem isso aí, ideia, hein, cara? combinou, hein? O dono da Alto Reino, ele tá noivo. E os dois trabalham no esquema da Alto Reino. Eu vou abrir isso aqui, ele nem sabe que eu... assim, Não foi combinado. eles criaram a Alto Reino para ajudar no casamento deles, bicho. Cara, Sério! Aí quando eu fiquei sabendo dessa história, a primeira coisa que eu falei, cara, eu vou fazer uma propaganda desse lance aí. Aí falou, tá falando sério? Vou. Aí fiz a propaganda da camiseta, ó, galera, me amarrei e tal. E agora a próxima música que a gente tá lançando, que não é nossa, é uma versão. Uma versão, né? Uma versão que, na verdade, é um pentecostal, sacou? É É uma nova roupa. um reteté. É uma nova roupagem. Rapaz. Era um forró, bicho. Era um forró. Aí a gente fez. Ó, Ele. Ele, né, fez, o Thiago fez no estilo.
E ele falou, cara, forró não. Forró não. Você falou assim, ó, esse forró eu quero rock, aí você se Ai, vira. Aí ele foi lá e fez, cara. E assim, Podemos ouvir uma deixa eu ver. palhinha dela? Só uma palhinha, mas presta atenção. Tá. Vou deixar só até chegar perto da parte que eu canto. Bicho, senão... Cadê? Aqui. Era forró chegar. Bem forró mesmo. Foi. Eita! Não vou entregar a música assim. Ó. Aí o que aconteceu? Ele fez isso aí, eu me amarrei. Cara, porque eu sou pentecostal, sacou? E assim, é a minha veia, cara. Vocês já prestaram atenção nas músicas do metal? Que eu boto muito glória a Deus, aleluia. Se vacilar, eu coloco todos esses jargões bem pentecostal, bem crentez. Aí no primeiro disco do Metal Nobre, eu fui mostrar para uma gravadora em São Paulo, que eu não vou dar o nome, e o cara é meu amigo, o diretor era meu diretor, é meu amigo até hoje. Só te interromper. Essa aí é a primeira vez que tocou em algum lugar, né? Não, Assim, esse refrão. apaga a parte que cantou aí. A parte que cantou é a primeira vez. A gente Mas já deixa eu tá... te falar, exclusiva Aí, ó. nossa aqui, ó. Primeira vez aqui no Festival de Rock. Era só a parte instrumental. Cara. Em breve teremos mais, mas começou Não, aqui, essa viu? semana que vem agora, porque ele e minha esposa que estão fazendo. Então vai estar lá essa no, parte. no A gente nosso fez- Instagram lá também. Aí eles estão fazendo aí a edição das imagens, né? E cara, tá muito 10. Juntar o Thiago, tem o Ale, que é da banda Intru, juntar os dois aí, que eles criam algumas coisas assim do nada. Não, mas ó, vou rock, falar pra rock. vocês. Eu quero falar uma coisa aqui, que o Jota tá falando assim, o Thiago fez lá, né? O missão negócio é sua, Thiago. a versão da música e tal. Só que, cara, ele chegou lá, esse doido, sentou do meu lado, e eu com a guitarrinha, né? Peguei ele com a guitarra e Guitarrinha de 7 cordas. mostrando umas ideias. né? Meio tom afinado abaixo. É o famoso afinado em mu, que ela faz mu. Ele sentou do meu lado e falou assim, cara, eu tava com uma ideia, bicho, na cabeça, que não sai da cabeça. Ele tá falando que a versão é minha, mas, bicho, vou te falar. O riff da introdução, ele falou assim, cara, é porque eu não toco nada, mas eu tava pensando numa guitarra assim, ó, vibrando. Não foi, Jota? Tu falou, uma guitarra vibrando, assim. Eu falei Segura a assim, corda, cara. segura a corda aí e tal. Esse saca tudo de música. Aí eu... Cara, segura a corda, ó. Deixa ela virar, fazer... E aí eu botando, né, força mesmo, aí ele falou assim, mas eu... Tá bom, vamos. E, cara, muito dos arranjos, tudo, né, eu tenho que dizer isso aí, né, o Jota, a gente fez junto, o Jota sentou do meu lado e falou assim, Thiagão, tem como fazer uma parte aqui, abrir um pouquinho mais essa parte aqui, que eu tava querendo fazer um vocal aqui diferente aqui e tal, entendeu? Então, assim, acaba que fizemos a produção, uma versão juntos, né, Jota? Não, mais ou menos junto. É porque é o seguinte, o que eu tenho que vem na cabeça os lances de alguns riffs, sacou? Tipo esse... Ele chegou cantando assim lá. Aí eu passo assim... Não, Aí eu, segura vou ter que a transformar isso aí. Segura a corda, cara. Não, e o detalhe que eu coloquei, eu tinha feito na misona, né, da guitarra. Aí ele, cara, ainda tá faltando um peso. Eu falei, Jota, a guitarra é de 7 cordas, se quiser eu faço na 7ª, mas né? Aí os irmãozinhos vão ter que comprar uma guitarra de 7 cordas depois pra tocar isso aí, cara. Ou então abaixar a guitarra, a afinação da guitarra. Ele, não, mas... vai ficar bom, cara, vamos fazer pesadão mesmo, que vai ficar power a música, né? Eu falei, e cara, realmente é de arrepiar. Velho. Semana que vem já tá em todas as... Deus! Já. Deus diz que a gente tem que descansar. A gente gravou o vídeo lá na Advec de Taguatinga, onde eu frequento, né? Perto de casa. Aí, cara, quando isso chegar no Silas Malafaia, Jesus amado. Eita, Silas Malafaia. Porque é rock and roll, bicho, é rock and roll. Mas vocês viram que, em outras palavras, é um reteté, sacou? Sim. E eu me amarro nessas paradas. O que eu tava falando da gravadora, quando eu apresentei o disco, o cara falou assim, Jota, eu falei, e aí? Doido pra entrar numa gravadora, né?
Ele falou, é o primeiro disco do Metal Nobre. Cara, mas você fala muito glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Cara, isso não vende, cara. Por exemplo, se a gente quiser colocar numa Jovem Pan, numa Transamérica, a gente não consegue colocar a música lá por causa desses jargões. Quando você for falar assim, céu, você fala um lugar legal. Você fala, quando você for falar sobre inferno, você fala um lugar para baixo. Cara, eu me senti literalmente forçado a negar quem eu sou. Aí, um tempo depois, o Metal Nobre foi fazer um show em Fortaleza. No voo de volta, Deus me deu uma letra. Vieram me pedir para camuflar o som, para não dizer Jesus, e sim a grande luz. Eu não me converti para me envergonhar daquele que na cruz morreu para me salvar comigo. É no glória a Deus, aleluia, sou cristão. Não me envergonho de dizer que sou irmão. Se para fazer sucesso eu tiver que me calar, prefiro anonimato para no céu poder entrar. Se você tem vergonha de falar do Pai eterno, se liga, meu amigo, assim você vai pro inferno. Cante glória a Deus, aleluia, sou cristão. Não se envergonhe de dizer que é irmão. Aí eu fiz esse som. Aí entrou essa música foi entrar no terceiro. No branco, né? No branco, um álbum branco álbum do Metal branco, Nobre. sim. Demorou pra essa música entrar. Glória a Deus, Glória a né? Deus. Glória a Irmão, Deus. tá glória a Deus, né? Foi inferno, né? Ó, eu acho que nós precisaríamos mais uns 3 podcasts pra gente continuar, Eita. mas o nosso tempo hoje tá acabando. Jota, eu queria que antes da gente finalizar aqui, que está finalizando esse dia, que você deixasse um recado, falasse algo do seu coração pra galera que nos escuta, pra galera que nos ouve. Aham. Deixa eu te perguntar, pedir uma coisa. Me diz o nome da banda que teve aqui antes da gente. Banda Intru. In True. Isso. É em inglês, né? Isso. In True. Em verdade. Em verdade. In True. In Beleza. True. True de verdade. Cara, deixa eu te dizer. Que Deus levante mais bandas como eles. Amém. Que Em não nome de Jesus. cesse, Amém. que não cesse essa veia de produção de músicos e talentos dentro da igreja. E que haja mais espaço, sacou? Não só dessa banda In True, mas de todas as bandas que já foram abortadas porque não tem espaço. Tem muita gente que tinha um trabalho e parou com o trabalho. Então eu peço a Deus que dê mais espaço para a banda In True. Inclusive você fala com os caras aí que, se possível, manda uma música lá para mim, um clipe, alguma coisa, para que eu compartilhe lá na minha página. Não é tão grande como a página de outros aí, mas é verdadeira. Perfeito. O que tem ali são pessoas que curtem nosso som, para que eu possa contribuir com a divulgação do trabalho deles, sacou? Então, não seria só eles. Eu sou o tipo do cara que acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço, volto a repetir, pro reggae, pro rap, pro rock, pro worship. Tem espaço Até pro worship, até né? pro pagode. Até pro pagode. Até pro pagode. Entendeu? Então, assim, que aconteça, cara, a cena novamente no Brasil. Mas não acontecer a cena musical gospel, não apenas como naquela época, mas com pessoas com a vida no altar, brother. Tocar Isso é por importante. tocar, vai tocar no mundo, vai tocar na caixa prego. Você tem que tocar com o coração, sacou? Se é pra Deus, brother, não tem essa, mas eu não sou afinado. Cara, eu conheço um monte de músico que senta a borracha nas costas dos crentes porque não são afinados e chega lá na frente, tem uma oportunidade, aí desafina. Tu faz ideia a dedicação daquele coração pra Deus naquela hora, mano? Como que aquela pessoa se sente? Então, assim, que tenha vida. Senão, bicho, vai ser só barulheira, vai ser só as cordas vibrando, só tambores soando e nada mais, vazio. Eu vi um pastor, se não foi, acho que foi Russell Shedd, se não me engano foi ele, que ele disse que ele, não foi Russell Shedd não, foi um outro, acho que foi outro pastor que eu vi esses dias no Instagram, o cara falando, pregando e falando assim, que outro dia ele chegou pro ChatGPT e falou que eu queria que fizesse um louvor a Deus assim, assim, deu todas as dicas. O troço fez um louvor, cara, maravilhoso. Ele falou, só que era vazio. Era maravilhoso, era capaz de chamar as pessoas a se derramarem em lágrimas, sacou? Deus não está se importando com isso, cara. Deus, você que está ouvindo aí,
e está vendo esse podcast, se liga, cara. Deus não está se importando com o seu talento, ele está se importando com o teu coração. Você está fazendo isso de coração para Deus? Você, quando faz isso, você está literalmente dizendo: eu reconheço a tua divindade. Eu reconheço que Jesus morreu por mim. Eu sei o sacrifício que Cristo fez por mim. Eu sei que só tu és Deus. Se você está fazendo desse jeito, cara, desafina, irmão. Desafina para Deus. Amém. Uau, poderoso. Tiagão, se quiser agradecer, fica à vontade. Eu só queria dizer que a Bíblia fala que não se acende a candeia para colocar debaixo da mesa, né? Então, e que todos os estilos são candeias. Então a gente tem que levantar todos os estilos, né? Não só um só. A gente sabe que no meio do worship tem muito roqueiro e a gente sente até pela pegada ali que a galera queria até colocar um pouquinho mais de guitarra, né? Libera a guitarra, meus irmãos, pros irmãos. Deixa os irmãos colocar as guitarras, né? Essa campanha, libera a guitarra, Libera a guitarra, irmão. Libera a guitarra, bota a guitarra no pé aí, meu amigo, né? Mas pastor, libera a distorção. Libera a distorção. Mas assim, todos os estilos, né, são candeias. A gente tem que levantar até todos. O pagode. Até o pagode, para honra e glória do Senhor, amém? Amém. Galera, nós estamos finalizando mais um episódio do Festival de Rock Podcast. Quase que não saiu, estamos finalizando aqui. É o segundo de muitos. E eu queria agradecer toda a equipe que está aqui com a gente, equipe de mídia nossa ali, tá nos bastidores, a galera das outras bandas que estão aqui. Jota, Deus abençoe. Fazer Amém, isso aqui cara. com você foi incrível. Obrigado por você ter contribuído. Meu coração, minha fé sai edificada em escutar a forma com que você ministra o evangelho e traz o evangelho para nós. Tiagão, obrigado demais. Amém, tudo que você trouxe aqui acrescentou demais. Deixa eu só dar um recado, brother. Só dar um recado. Pode. Mano, você que é músico aí, deixa eu te dar um toque aí. Você que toca pra Deus. Vai doer, mano. Vai doer, chegado. Quando você for tocar pra Deus, vai doer. Vai faltar, às vezes, o pão. Vai faltar espaço para tocar. Vai faltar compreensão das pessoas. E o lance que é chato, às vezes, é te dizer que vai doer, mano. Mas não desiste não, brother. Eu tô aqui até hoje. Amém. São 42 anos de estrada e quando faltou o pão, no mesmo dia, Deus mandou uma pessoa entregar lá em casa cesta básica chegar. Uou. Vai doer, brother. Quando você for tirado às vezes de um palco porque não gostaram do teu som, porque é trash, porque é heavy metal, vai doer, brother. Mas quando você descer, cara, descer do palco, mano, no teu canto, só você e Deus. Agradece, brother. Cara, a galera que tava com Jesus, eles, bicho, morreram feio pra caramba. Morreram muito feio. Isso aí é fichinha, cara. Só não largue o teu dom que você tá querendo apresentar para Deus. Vale a pena suportar essa dor, valeu? Valeu, que isso. Engasgado, cara, glória a Deus por isso, glória a Deus. Aqui. Glória Amém. a Deus. Fazinho, Glória a Deus. obrigado demais por essa parceria nossa, viu? E contigo agora, eu já finalizei. Tá finalizado, galera, mais um episódio do podcast. Obrigado a todos. Valeu. A galera da produção, JT, Thiago, todo mundo que passou por aqui, né, Lucas? Então, foi um prazer estar com vocês. Um E abraço. você que tá assistindo a gente, nós te esperamos na próxima edição do Festival de Rock. Uhul! Uhul!